Então o que a gente tem aqui? A gente tem a consciência de uma imagem, é só um resíduo, né, do outro corpo sobre o meu corpo. Essa ideia, ela envolve a natureza do meu corpo, e a natureza do corpo me afetou, mas ainda, por ser ainda uma ideia inadequada, eu não conheço as relações de composição e de decomposição entre os corpos. Isso já é uma operação do segundo gênero do conhecimento, que é o racional. Então a gente tem consciência de uma imagem, que é o resíduo que o outro corpo deixou no meu corpo, mas também a gente tem consciência de uma outra coisa diferente da afecção ou da imagem, que ele deu o nome de afeto. Então, o que é o afeto para o Spinoza? O afeto é o aumento e também a diminuição da nossa potência de agir no corpo e na mente de modo simultâneo. Ou então, para poder falar de um outro jeito, as afecções corpóreas, elas aumentam, diminuem, estimulam, refreiam a nossa potência de agir. Aquele esforço para perseverarmos no nosso ser. Então, dada uma afecção corpórea, vai haver um aumento, uma diminuição, um estímulo, ou então vai haver um constrangimento da nossa potência de agir. O Spinoza vai dizer o seguinte: chama-se afeto paixão quando nós não somos causa adequada de uma afecção corpórea. Então, só pelo fato da gente existir, a gente é afetado pelas coisas, e essas coisas nos modificam. Gera então as afecções no nosso corpo. E aí a nossa mente tem ideia das afecções. E ao existir as afecções, existe também essa variação da nossa potência de agir. Então, isso para o Spinoza é um afeto-paixão, quando a gente não é causa adequada de uma afecção corpórea. Por outro lado, para ele, afeto-ação é quando nós somos causa adequada de certas afecções corpóreas. Isso vocês vão entender na próxima aula, porque na próxima aula que eu vou fazer justamente essa passagem do conhecimento de primeiro gênero para o conhecimento de segundo gênero, que é formado na nossa mente justamente quando a gente tem as ideias adequadas das nossas ações. Nós, portanto, temos ideias adequadas das nossas ações porque nós somos causa adequada das nossas afecções corpóreas. As modificações que a gente experimentou têm como causa as nossas ações. Isso quer tomar posse da sua potência de agir. E isso, portanto, corresponde ao conhecimento de segundo gênero, que vocês vão entender na próxima aula. Então, hoje a gente vai ver só os afetos, paixões, que surgem justamente quando nós não somos causa adequada das nossas afecções corpóreas. Para o Spinoza, portanto, nós nos esforçamos para perseverarmos no nosso ser. A Ética foi um livro escrito em latim, existe lá uma palavra em latim, que é o conatus, que se traduz por esforço. Esse esforço é a nossa própria essência, esse esforço é a nossa própria potência de agir, e ele vai dar o nome disso de desejo. Então, o que o Spinoza está chamando de desejo se refere exatamente à nossa potência de agir, esse esforço para perseverarmos no nosso ser. Então, esse é o primeiro dos 3 afetos primários para o Spinoza. Existem 3 afetos primários. O primeiro é o desejo. O desejo, então, é a nossa potência de agir. Essa potência de agir, quando ela aumenta, existe um outro afeto que ele vai dar o nome de alegria. Como que ele define a alegria lá no livro Ética? A alegria é a passagem da mente a uma maior perfeição. Então, o que acontece? Aquele nosso esforço
para perseverarmos no nosso ser, que é a nossa própria essência, esse esforço ele foi aumentado. Passamos a uma maior perfeição. Esse é o segundo afeto, que é o afeto de alegria. Acompanhando o raciocínio aqui dos Spinoza. Eu sofri uma afecção corpórea que não surgiu por uma ação minha, surgiu simplesmente por eu ser parte da natureza. Vamos imaginar então aqui um alimento, por exemplo. Então eu tive esse encontro com o alimento. Esse alimento se compôs com o meu corpo. É corpo com corpo aqui, existe uma composição corpórea. O que aconteceu? Houve um aumento da minha potência no corpo e também na minha mente de modo simultâneo. Para o Spinoza é assim: se aumenta a potência no corpo, aumenta a potência na mente. Se diminui a potência no corpo, diminui ao mesmo tempo a potência da mente. Então, a alegria é justamente quando eu passo a uma maior perfeição. Aquele meu desejo aumentou. E quando acontece o contrário, para o Spinoza? Quando existe a diminuição da minha potência de agir, eu passo a uma menor perfeição. Isso para o Spinoza é a tristeza. Então, o que é a tristeza para o Spinoza é a passagem da mente a uma menor perfeição. Notem que a palavra é a mesma, perfeição. Só que eu passei a uma menor perfeição. Por Spinoza, tudo que existe é perfeito. Não existe imperfeição para o Spinoza. Só que eu passei a uma menor perfeição. Por quê? Porque eu fiquei triste. Eu não quero continuar triste. Eu não quero continuar com a minha potência de agir diminuída. Mantendo ainda o exemplo de ter um encontro com um alimento. Esse alimento não se compôs com o meu corpo. Então diminuiu a potência de agir do meu corpo e ao mesmo tempo diminuiu a potência também de agir da minha mente. Então ela passa a uma menor perfeição. O Spinoza vai dizer uma coisa interessante. A alegria que a gente experimenta, ela pode ser uma alegria enquanto excitação ou uma alegria enquanto contentamento. Qual que é a diferença para ele? Quando existe a alegria enquanto excitação, é quando uma parte do meu corpo ela é mais afetada do que as outras partes. O esforço daquela parte do meu corpo foi mais aumentado do que das outras partes do meu corpo. Por exemplo, o paladar. Então, houve então uma parte do meu corpo, uma comida saborosa, né, por exemplo, que foi mais afetada essa parte do que as outras partes do meu corpo. Então, eu tenho uma alegria, passei a uma maior perfeição, e nesse caso aqui é uma excitação, porque se refere a uma alegria a uma parte do meu corpo que foi mais afetada. Quando existe o contentamento para o Spinoza, é quando todas as partes do meu corpo são igualmente afetadas. Depois vocês vão ver na próxima aula que para o Spinoza o afeto de contentamento é mais interessante do que o afeto de excitação, porque o contentamento é justamente um afeto de alegria que se refere ao aumento de todas as partes do meu corpo. O meu corpo ele a potência do meu corpo ela é aumentada de modo integral. Então eu me alegro com uma boa comida, com uma boa bebida, uma boa conversa, uma boa música, etc. Então eu vou estimulando todas as partes do meu corpo e não somente uma única parte. Na tristeza, o que acontece com o Spinoza? Essa tristeza pode ser uma dor, que se refere quando uma parte do meu corpo ela é mais afetada do que as outras partes. O esforço daquela parte do meu corpo é mais diminuído do que as outras partes do meu corpo.
uma dor de cabeça, uma dor de estômago, por exemplo. Então existe uma parte do meu corpo que foi mais afetada do que as outras partes. Então eu estou triste e essa tristeza ela é uma dor. Mas o Spinoza também fala sobre uma outra tristeza, que é a melancolia, que é quando todas as partes do meu corpo são igualmente afetadas. Ou seja, toda a potência de agir do meu corpo, ela está diminuída. Não é só uma parte, porque quando é uma parte é a dor. É toda a potência de agir do meu corpo está diminuída. Então isso para Spinoza chama-se melancolia. Então a gente tem esses três afetos primários. A gente tem desejo, alegria e tristeza. Desejo é a nossa própria potência de agir, é o nosso esforço para perseverarmos no nosso ser. Esse esforço, quando ele aumenta, existe o afeto de alegria, que pode ser excitação ou contentamento. Esse esforço, quando ele diminui, a gente tem a tristeza, que pode ser dor ou melancolia. Todos nós, portanto, por sermos partes da natureza, experimentamos esses três afetos: desejo, alegria e tristeza, que decorrem justamente de afecções corpóreas, modificações do nosso corpo, que não surgiram a partir das nossas ações. Por isso que são afetos paixões. Vieram de encontros entre os corpos que nós não organizamos. O problema para o Spinoza são os afetos que surgem desses três aqui. Todos os outros afetos derivam desses três afetos primários. E aí eu vou passar para vocês alguns desses afetos, paixões, que surgem desses três afetos primários e surgem na nossa mente quando a gente não tem as ideias adequadas das nossas ações e também da ordem da natureza. Então, o que acontece para o Spinoza? A nossa mente, ela não dissocia a imagem do afeto e liga a causa de um afeto à ideia de algo exterior. Então, ele vai definir, por exemplo, o afeto de amor da seguinte maneira: é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Essa causa exterior, ela é imaginária. Eu imagino que existe algo isolado na natureza, a gente viu isso na última aula, que não existe nada isolado na natureza, só que aí a minha imaginação vai me levar justamente a acreditar que existem coisas isoladas na natureza. Então eu tenho consciência de uma imagem, a imagem do corpo que me afetou, e ao mesmo tempo eu tenho consciência de um afeto. Nesse caso aqui é a alegria. Então ele vai dizer o seguinte: a alegria, já estou alegre, a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, que é algo isolado, de um encadeamento de corpos, produz em mim, eu não escolhi, isso foi produzido em mim, o afeto de amor. Eu passo a ter um esforço para conservar aquilo que me alegrou, que é tudo que eu quero. Todos nós queremos o quê? Aumentar a nossa potência de agir. Todos nós queremos alegria. Só que aqui, reduzidos, portanto, ao conhecimento imaginário, eu não dissociei a imagem do afeto. E aí é fácil, então, acreditar que é justamente o corpo que me afetou, que produziu em mim aquela imagem, que é a causa do afeto que eu tenho consciência, nesse caso aqui é a alegria. Então, eu passo a ter um amor para com alguma coisa que eu imagino que algo em si, algo isolado de um encadeamento de corpos. E antes que alguém possa, então,
ter alguma crise com isso que o Spinoza está dizendo. Pô, então não tem que ter amor? Existe o amor do segundo gênero do conhecimento, que exprime nossa liberdade de pensar, e também existe o amor do terceiro gênero de conhecimento, que ele até nomeia como amor intelectual de Deus. Mas esse amor que ele está dizendo aqui é um afeto e paixão, relacionado a algo de fora, que pode ser um alimento, que pode ser a bebida, que pode ser o poder, que pode ser alguém, não importa. Eu acredito que é algo de fora que é a causa da minha alegria. Aí ele vai dizer o seguinte: a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior, sempre causa exterior imaginária, produz em mim o afeto de ódio. Então, a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior produz então o afeto de ódio. Eu passo então a ter um esforço para fazer um mal àquilo que eu acredito ou eu imagino que é a causa da minha tristeza. Não só fazer o mal, mas também destruir aquilo que na minha imaginação é a causa da diminuição da minha potência de agir. Eu não quero continuar triste. Existe uma menor perfeição na tristeza, mas eu não quero continuar com a diminuição do esforço para perseverar no meu ser. E aí eu imagino que a causa dessa minha tristeza é algo de fora, algo que me afetou. Então eu passo a ter um ódio para com aquilo que eu imagino que é a causa do meu mal. Aí o Spinoza também fala sobre a esperança e o medo, afetos, paixões, relacionados então a coisas que nós amamos e também odiamos. A esperança, diz Spinoza, é uma alegria instável. Por que é uma alegria instável a esperança? Por exemplo, eu amo algo, só que, embora eu deseje conservar esta coisa, eu não tenho certeza se eu vou conseguir conservar esta coisa. Então é uma alegria instável porque ela é acompanhada do medo, que é uma tristeza instável. Então eu tenho esperança e medo ao mesmo tempo. Esperança de conservar o que eu amo, que eu imagino que eu não vivo sem aquilo, e ao mesmo tempo eu tenho medo de perder aquilo. Ou então algo que eu odeio, eu tenho esperança de destruir aquilo, de eliminar aquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo daquilo não ser destruído. Então não existe para Spinoza esperança sem medo. Um caminha ao lado do outro. Então vejam o que Spinoza está dizendo aqui. Daqueles três afetos primários, desejo, alegria e tristeza, que qualquer um experimenta, até também aquele que vocês vão ver na próxima aula, que é o homem sábio para ele, aquele então que já tem as ideias adequadas das suas ações, por ele ser parte da natureza, o homem sábio também tem afetos, paixões, tem desejo, tem alegria, tem tristeza. Mas o que vocês vão entender na próxima aula é que o homem sábio, ele é capaz o quê? De regular e refrear os afetos, paixões que são nocivos. Afetos, paixões nocivos, por quê? Porque nos mantém justamente ignorantes dos nossos afetos e também da ordem da natureza. Como ele define a servidão humana no início da parte 4 do livro Ética, que é a impotência para regular e refrear os afetos, paixões. Eu não consigo regular, ou seja, encontrar as doses que convém à minha natureza corpórea, eu excedo então
as doses que convém à minha natureza corpórea e não consigo refrear ou impedir a produção em mim de afetos, paixões nocivos. Por exemplo, amor a algo de fora. Isso para o Spinoza é um afeto, paixão nocivo, porque eu sou extremamente dependente de algo de fora. Ou então o ódio também é um afeto nocivo, porque ao odiar, por exemplo, alguém, eu vou multiplicar, na verdade, os afetos de tristeza, porque é claro que essa pessoa que é objeto do meu ódio, se ela estiver no primeiro gênero conhecimento, ela vai também me odiar, e aí quando você vai ver, na verdade, que no fundo é o que a gente mais vê, né? Um querendo fazer mal para o outro. Isso tudo, então isso é muito importante ser dito, a gente não escolheu. Isso foi produzido na gente de acordo com a ordem da natureza, como falei para vocês na primeira aula. O Spinoza ele quer compreender os afetos como partes da natureza. Como que eles são produzidos na gente? Eles não vieram do nada. Esse foi o trabalho do Spinoza no livro Ética. Ou seja, de entender a produção desses afetos e paixões na gente. Geralmente, pela imaginação, a gente acredita que eles pertencem a uma suposta essência humana. Para o Spinoza são partes da natureza. E tem causas na produção desses afetos, paixões. Então, para poder amar algo, eu tenho que antes estar alegre. Mas, para poder estar alegre, foi necessário que existisse uma afecção corpórea, ou seja, um encontro com outro corpo, que permitiu que houvesse uma composição de corpos. Estava triste, de repente teve um encontro com algum outro corpo, houve uma composição de corpos, aumentou a potência do meu corpo, aumentou a potência da minha mente, fiquei alegre, aí eu imagino que a causa da minha alegria é justamente a imagem que eu tenho consciência, que é só um resíduo que o outro corpo deixou no meu corpo. Pronto. Aí se produz o afeto de amor. Da mesma maneira, o ódio é produzido justamente a partir de um encontro que me entristeceu, e aí eu vou achar que é aquela coisa de fora, que é a causa da minha tristeza. Não quero continuar triste, que é a diminuição da minha potência de agir, e aí eu vou ter um esforço para fazer o mal àquilo que me causou tristeza, porque eu imagino que se eu fizer um mal àquilo que me causou tristeza, a tristeza me irá embora. Como disse Spinoza, a mente ela se esforça por imaginar as coisas que a alegram, coisas que aumentam a nossa potência. E quando a gente imagina coisas que nos entristecem, a gente quer expulsar isso. Mas nem sempre a gente consegue deixar de imaginar essas coisas que nos entristecem. E aí é fácil a gente imaginar que é algo de fora, que é a causa da nossa tristeza, aí pronto, existe o ódio que foi produzido em nós, certo? O que eu vou falar mais adiante vai ser então sobre os afetos de desejo, relacionados ao que eu amo. Alguns então que ele definiu na parte 3 do livro Ética, como por exemplo avareza, gula, luxúria, embriaguez, são desejos imoderados produzidos então em nós, porque nós amamos algo de fora. E também desejos relacionados a algo que a gente odeia, como ira e vingança. E outros afetos, paixões, que são produzidos na gente quando a gente imagina que nós somos a causa da nossa alegria e também da nossa tristeza. Aí eu vou falar para vocês quais são esses afetos que são produzidos na gente quando a gente acredita que a gente está isolado da natureza e por um livre-arbítrio
uma livre vontade, uma livre escolha, a gente agiu sobre o mundo, e aí vindo o elogio daquilo que a gente fez, ou vindo a censura daquilo que a gente fez, a gente vai se alegrar com a gente mesmo, ou a gente vai se entristecer com a gente mesmo. Tudo isso vem, portanto, da imaginação, certo? Sem a intervenção da razão, esses afetos são facilmente produzidos na gente. E aí depois você lê a terceira parte do livro Ética, né, onde ele fala sobre isso, então sobre os afetos e paixões, você diz assim, isso é a humanidade, né? Mas é claro, é uma fotografia da humanidade. Spinoza está pensando em homens livres, ou seja, aqueles que não se reduziram, portanto, às ideias inadequadas, certo? Enfim, eu vou ler uns trechos que eu separei sobre isso, antes de vocês perguntarem e também comentarem, tá? Depois vocês podem ficar bem à vontade. E todo mundo já sabe, tá? Esses trechos aqui serão enviados por e-mail junto com o áudio da aula de hoje. Aproveitar antes que eu me esqueça, quem que é o Washington aqui? Você, né? Você recebeu o áudio, Washington? Não, né? Você me passa no final da aula, então, o seu e-mail, porque eu acho que o Vitor anotou errado o e-mail. Porque voltou, certo? Lembrei agora. Enfim, então diz lá o Spinoza: por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e ao mesmo tempo as ideias dessas afecções. Então é sempre bom reler, né? Ele diz assim: por afeto compreendo as afecções do corpo. Ou seja, para existir o afeto tem que ter afecção. Para poder estar alegre ou estar triste, um é o aumento da potência, o outro é a diminuição da potência, foi necessário que eu tivesse o quê? Um encontro. Foi necessário então que eu experimentasse uma afecção corpórea, certo? Então o afeto ele envolve necessariamente a afecção corpórea. Para existir alegria, para existir tristeza, aumento do desejo, diminuição do desejo, tem que ter um encontro, certo? Mesmo quando eu imagino alguma coisa que numa primeira vez me alegrou, a coisa nem existe mais. Aí eu imagino, certo? Eu me alegro, mas eu só consigo imaginá-la porque antes eu tive um encontro com ela, para haver justamente o quê? A produção da imagem. Então, por afeto, compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Olha só. Aumentada, né, ou diminuída, a partir de uma afecção corpórea. Certo? Então, sempre aqui, como são apenas 4 aulas, né, sempre tentar tornar isso o mais concreto possível. Né? Imagine aqui agora, né, estamos sofrendo, né, a todo instante, afecções corpóreas nesta sala. A temperatura, a iluminação, o som, etc. Então a nossa potência de agir no corpo e na mente está em variação. Aumenta, diminui, ou como ele diz aqui, né, é estimulada ou refreada. Certo? Então a gente sofre afecções corpóreas, sofremos, portanto, afetos e paixões. Qual é a diferença, que vocês vão entender na próxima aula, para apenas adiantar, né, do afeto paixão para o afeto ação? É quando eu organizo modos de ser afetado, né, pelas coisas que geram em mim aumento ou diminuição da minha potência de agir. Ou seja, os afetos que eu tenho consciência, eles surgiram a partir de uma ação minha sobre o mundo. Eu organizei encontros. E esses encontros organizados por mim geraram afecções corpóreas que aumentaram ou diminuíram a minha potência de agir. Então, esse tipo de conhecimento me faz ter a experiência de afetos que são ativos. Alegria ativa, desejo ativo. E também existe
um outro amor, como já indiquei para vocês, que é um amor também de segundo gênero conhecimento, um amor ativo, enfim. Então, só para vocês apenas começarem então a entender a diferença entre o afeto paixão e o afeto ação. Enfim, então só para terminar, né, por afeto compreende as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e ao mesmo tempo as ideias dessas afecções. Minha mente, né, está unida ao corpo, então ela vai ter ideia, né, de cada afecção. Aí ele diz, assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo então uma ação. Então, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo então uma ação. A mortificação que eu experimentei tem, na verdade, como causa uma ação minha. Não veio ao acaso, só pelo fato de eu existir, certo? Tomei posse então da minha potência de agir. Aí ele diz, em caso contrário, ou seja, quando nós não somos a causa adequada das nossas afecções, ele diz, em caso contrário, uma paixão. Aí existe um afeto, paixão. Aí ele diz, a alegria e a tristeza são o próprio desejo ou o apetite, enquanto ele é aumentado ou diminuído, estimulado ou refreado por causas exteriores. Isto é a própria natureza de cada um. Então a alegria e a tristeza, né, são o próprio desejo ou apetite, certo? O desejo então é a nossa essência, o nosso esforço para perseverarmos no nosso ser. Então ele diz, enquanto ele, né, o desejo, é aumentado ou diminuído, certo? Então é importante entender a definição de desejo para o Spinoza. A gente ouve falar desejo aí num sentido diferente, certo? O desejo, então, é o nosso esforço para perseverarmos no nosso ser. Esse esforço, ele é aumentado ou diminuído. Então, a alegria e a tristeza são o próprio desejo ou apetite, enquanto ele é aumentado ou diminuído, estimulado ou refreado por causas exteriores. Ou seja, eu sou afetado pelas outras coisas, e aí o meu desejo ele aumenta ou então diminui, ele é estimulado ou é refreado por causas exteriores, isto é a própria natureza de cada um. Olha só, é a própria natureza de cada um desejo, que aumenta ou diminui, é estimulado ou refreado por causas exteriores, né? Ou seja, corpos que me afetam e vão gerando então em mim variações do meu desejo. Aí ele diz, vemos assim que a mente pode padecer grandes mudanças, passando ora a uma perfeição maior, ora a uma menor, certo? Então mesmo na tristeza, somos perfeitos, certo? Como falei para vocês, não existe imperfeição para Spinoza, porque tudo que existe exprime de maneira definida e determinada a essência de Deus. Se Deus é perfeito, aquilo que o exprime só pode ser perfeito. Mas pode ser uma maior perfeição, no caso da alegria, ou pode ser uma menor perfeição, no caso da tristeza. Então ele diz, vemos assim que a mente pode padecer grandes mudanças, passando ora a uma perfeição maior, ora a uma menor, paixões essas que nos explicam os afetos da alegria e da tristeza. Assim, por alegria, compreenderei daqui por diante, uma paixão pela qual a mente passa uma perfeição maior. Por tristeza, em troca, compreenderei uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição menor. Além disso, chamo o afeto de alegria quando está referido simultaneamente à mente e ao corpo,
de excitação ou contentamento. O da tristeza, em troca, chamo de dor ou melancolia. Porque quando a mente está alegre, essa alegria ela é acompanhada justamente de algo que se passou no corpo. E aí pode ser uma alegria enquanto excitação ou contentamento, ou uma tristeza enquanto dor ou melancolia. Aí ele vai dizer o seguinte: deve-se observar, entretanto, que a excitação e a dor estão referidos ao homem quando uma de suas partes é mais afetada do que as restantes. Excitação, certo? Comer um alimento delicioso. Passou o efeito, eu quero de novo. Aí passou o efeito, eu quero de novo, certo? É por isso que a excitação, quando ela se torna excessiva, ela é nociva para o Spinoza. Isso também vocês vão entender na próxima aula. Já então indico por que o contentamento é mais interessante. Porque a excitação tornada excessiva me faz justamente ser dependente de algo que me dá uma alegria, mas é uma alegria justamente que se relaciona a uma parte do meu corpo, em detrimento do restante do meu corpo. Então ele diz: deve-se observar, entretanto, que a excitação e a dor estão referidos ao homem quando uma de suas partes é mais afetada do que as restantes. A dor, né, como falei para vocês, se comeu algo que fez mal, então dói, né, o estômago, enfim, ou dor de dente, dor de cabeça. Então é uma parte do corpo que é mais afetada do que as outras, certo? Você está triste, mas essa tristeza que a mente experimenta, ela não está dissociada de algo que se passa no corpo, certo? Então, excitação e dor se refere então a uma parte do corpo que é mais afetada. Aí ele diz: deve-se observar, entretanto, que a excitação e a dor estão referidos ao homem quando uma de suas partes é mais afetada que as restantes. O contentamento e a melancolia, por outro lado, quando todas as suas partes são igualmente afetadas. Então, no contentamento existe o quê? Um aumento de toda a potência do corpo e não só de uma parte. E na melancolia é quando toda a potência do corpo ela é diminuída e não apenas uma parte. Pela imaginação, o que acontece? Geralmente, então, a mente vai atribuir uma causa exterior imaginária a esses afetos. Agora, segundo o raciocínio do Spinoza, quando a mente, então, forma as ideias adequadas, ideias relacionadas, então, às composições e decomposições entre os corpos, a minha mente compreende que não é uma coisa em si que é causa de uma alegria ou de uma tristeza, mas é o modo como eu me relaciono com aquela coisa. Então é uma determinação intrínseca da mente, na razão. É isso que acontece. É o modo como eu me relaciono com a coisa que pode existir uma alegria em mim ou uma tristeza em mim, um modo de me compor ou um modo de me decompor com a coisa. Desconhecendo isso, eu sou levado então aos afetos nocivos, como o amor, ódio e tantos outros que derivam do amor e do ódio, certo? A água pode me matar, ela não é boa em si mesma, certo? Eu posso morrer de tanto tomar água, certo? O sol pode me matar, eu posso tomar um banho de sol, né, logo cedo, e me compor com ele, ou eu posso ficar horas, horas e horas debaixo do sol e me dar mal, me decompor. O sol é a natureza dele, é a potência dele, depende do modo como eu me relaciono com ele, com a água, com o vinho, com o Spinoza, com o Bergson, com o Platão, com alguém. Esse é o objeto da razão, não é a coisa em si. Então,
Logo, não existe a coisa em si para ser amada ou odiada. Eu já, justamente, refreio esses afetos relacionados a algo de fora, pela razão. E passo a justamente o quê? A compreender as relações, a ordem da natureza, que produz em mim, ora, um aumento da minha potência de agir, ora, uma diminuição da minha potência de agir. É claro que aí eu passo, então, a investir num modo de ser afetado pela coisa que me alegre. Mas aí, ao ter esse tipo de raciocínio, eu me alegro comigo mesmo, que é a alegria ativa. Aí ele diz, quanto ao desejo, expliquei-o no Escola da Proposição 9, que é justamente então, esse nosso esforço para perseverarmos no nosso ser. Afora esses três, não reconheço nenhum outro afeto primário. De fato, demonstrarei no que se segue que desses três afetos provém todos os outros. Certo? Então, todos os outros afetos provêm do desejo, da alegria e da tristeza. Aí, para poder fechar, ele já define o que é o amor e o ódio aqui. O amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Causa exterior imaginária, certo? É a coisa, é o sol, é a água, é o vinho. É aquela pessoa. Pronto, amor. Não vivo sem aquilo. Então o amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. E o ódio nada mais é do que a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Vemos além disso que aquele que ama esforça-se necessariamente por ter presente e conservar a coisa que ama. Né? Então ele diz assim, aquele que ama esforça-se necessariamente. Pela ordem da natureza ele vai se esforçar para ter presente e conservar a coisa que ele ama. Por quê? Porque é justamente tudo o que ele quer, a alegria. Só que, reduzida então a imaginação, ele vai justamente acreditar que é aquela coisa, ao ser conservada, vai sempre lhe produzir alegria. Mas sabemos bem que não é bem isso que acontece, certo? Você conserva a coisa e de repente já não é mais o mesmo afeto, né? E aí aquilo que você amava, você passa a odiar aquilo. Isso é muito comum, né? Porque não é a coisa, mas da mesma maneira que o sujeito acreditou que é a coisa que o alegrou e por isso ele passou então a amá-la, né? Também agora, vendo tristeza, ele vai agora querer destruí-la. Ele a odeia, certo? É o que a gente mais vê por aí. Então ele diz, vemos além disso que aquele que ama esforça-se necessariamente por ter presente e conservar a coisa que ama. E contrariamente, aquele que odeia esforça-se por afastar e destruir a coisa que odeia. Certo? Porque ele não quer continuar triste. Então, ele vai necessariamente se esforçar por afastar e destruir a coisa que odeia. Certo?